Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez. Bom, galera, tá começando mais um Arquibancada Caipira, nosso podcast do futebol alternativo. Estamos gravando no dia 13 de novembro e hoje a gente vai falar de Copa Paulista. O Falcão empatou o primeiro jogo em casa, resultado perigoso para o Atibaia. Vamos falar também de Amador do Estado, Ferroviários, o FAC, tetracampeão do Campeonato Amador do Estado, do quadro No Baú, no dia 31 de julho de 2002, uma partida marcante para o futebol sul-americano, para o futebol brasileiro, para o futebol paulista, o São Caetano jogando a Libertadores, uma partida memorável contra o Olímpia. Uma final um quanto inusitada, né, naquele ano de 2002, nós vamos começar com o Amador do Estado, depois a gente fala do Baú. O Amador do Estado teve a final agora no final de semana e o FAC ganhou de 3-1 e é campeão de novo da competição, como no ano passado. Amador do Estado. Isso mesmo, o Ferroviários havia empatado o primeiro jogo jogando em casa 0-0 contra o Bandeirante de Brodowski, um resultado até bom para o Bandeirante, mas no segundo jogo o FAC surpreendeu jogando fora de casa lá no Mário Lima Santos em Brodowski e venceu por 3-1, tetracampeão. Ferroviários marcando aí essa hegemonia, entre aspas, no futebol amador no estado de São Paulo. O Henrique Coelho, que começou bem a competição, acabou como artilheiro, marcou um dos 3 gols da final com 8 gols, foi artilheiro da competição. E o Bandeirante, que pareceu meio que favorito, né, porque empatou fora de casa, vinha jogando bem, mas foi surpreendido realmente. O jogo até que foi legal, foi um jogo mais vistoso assim do que foi a primeira partida. Foi um jogo mais aberto, né? As duas equipes atacando, tendo mais espaço para jogar. O que atrapalhou um pouco no primeiro jogo foi o campo, que estava muito ruim, muito pesado, encharcado. Mas nesse jogo aí, um jogo de 4 gols, Ferroviários, tudo bem que o último foi meio no finalzinho mesmo. Foi 90 mais 7. Sim, mas o Ferroviários fez o gol com o Henrique, que você falou, o Everton também deixou dele e o Vitinho fez o último numa jogada bonita, individual, né? É que o jogo já estava meio que resolvido, mas aí ele foi lá e sacramentou mesmo o título do FAC. E o Wellington fez o gol do Bandeirante. Bom, agora vamos falar de Copa Paulista. O Atibaia empatou o primeiro jogo com a Votoporanguense, jogando no Décio Vita. Resultado difícil para o Atibaia agora, né? É o Atibaia que mudou de estádio de novo. Terceira casa do Atibaia na Copa Paulista. E esse jogo acabou não sendo nem um pouco bom para o Atibaia. O Atibaia só na frente. Agora aproveitando bastante o chute de fora da área, um time que tem um pouco de dificuldade de encontrar espaço em defesas bem fechadas, então aposta bastante contra-ataque, bola parada, e agora a arma que tem sido nos últimos jogos é o chute de fora. Depois que o Emerson foi expulso, o jogo meio que mudou. O Votoporanguense atacou bastante. O Bruno Baio marcou o gol de pênalti, ele que é o atacante de 1,97m, um dos principais jogadores do time. E agora o Votoporanguense, que é um time que tem incomodado a Atibaia, decide em casa. Eu não diria que é favorito, mas tem entre as suas vantagens de decidir em casa. Não tem gol fora de casa. E mostrou ser um time muito consciente no que faz, né? O próximo jogo é no dia 18, próximo domingo, às 11 da manhã, lá no estádio Plínio Marinho, Votuporanga. E o Votoporanguense mostrou ser um time bastante cascudo, né? Sabe se defender, sabe a hora de atacar. A gente já falava do Votoporanguense em outras edições do podcast, mas se firma aí como um time entre os favoritos aí para conquistar a Copa Paulista. O time tem um técnico jovem, o cara tem umas ideias legais de jogo, assim, é um time bom, de verdade, é um time com ideias de jogo e que em casa, com a Garrafa PET, né, também adere à campanha da Garrafa PET, com vários times do interior paulista fazem, deve mandar um público legal para essa semifinal e decisão, para tentar pegar provavelmente o Ferroviário, que ganhou fora de casa 2-0 do Red Bull, tem cara de que vai fazer a final pelo terceiro ano seguido. A Ferroviária foi muito bem, né? Uma vitória fora de casa, uma vitória expressiva fora de casa, né? E agora tem tudo pra chegar na final. Os gols foram marcados pelo Jorge Eduardo e pelo Felipe Ferreira. Os 2 gols ainda no primeiro tempo. Logo no primeiro tempo, né? Sendo que o Red Bull também fez uma boa campanha, é um time expressivo. Então o Ferroviário chega firme aí pra final, se caso passar, né? A Ferroviária, ela é a atual campeã e é um time legal de bastante toque de bola, é um time que consegue encontrar espaço diferente do Atibaia, que a gente tá falando, é um time que consegue, tanto que foi jogar fora de casa contra o time que tava mais fechado, que era o Red Bull, e conseguiu encontrar espaço. O jogo no Moisés Lucarelli é uma boa vitória do time que vem fazendo a vida nessa competição da Copa Paulista. Chega à terceira final, já ganhou ano passado,
e parece o time mais forte desse ano outra vez. O jogo da volta é também no domingo, mas não é de manhã, não é às 11 da manhã, é às 4 da tarde na Fonte Luminosa, Casa da Ferroviária, que vai aí em busca. Vale falar uma coisa do jogo da Atibaia, que perto do final do primeiro tempo, o jogador do Votuporanguense, o goleiro, saiu do jogo, né, de ambulância, e o jogo não voltou enquanto a ambulância não voltou pro campo. O jogo ficou parado uns 35 minutos. Espero que tenha mais do que uma ambulância e que ninguém precise sair de ambulância para o partido não sofrer nenhum problema, né? Porque esse jogo passa na TV também, o campeonato precisa mostrar estrutura para ele se manter, né? Porque passa na TV e daí a TV tem que mudar, atrasa os outros programas, né? E daí chega no ano que vem, será que a TV ainda vai querer transmitir os jogos? Então é complicado, né? Foi um choque forte, o goleiro ficou completamente desnorteado. Tinha mesmo que sair de ambulância do estádio, só que tem que ter uma ambulância a mais ali, né? Ainda mais um jogo profissional. Tem que estar preparado para tudo que pode acontecer, né? Pelo menos duas, né? Porque daí se uma sai, quando acontece alguma coisa, o jogo continua, por acaso acontecer alguma outra coisa, né? É normal. O problema não é a ambulância sair, o problema é não ter outra para o jogo continuar. Quadro no baú. Agora a gente vai pro quadro no baú, vamos falar da Libertadores de 2002, quando o São Caetano ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo para o Olímpia e acabou perdendo nos pênaltis a decisão da Copa Libertadores daquele ano. Aquele ano que a competição foi um pouco inusitada, né, com essa final, e que o jogo final foi no Pacaembu, no dia 31 de julho de 2002, o Pacaembu recebeu 32 mil torcedores. Isso aí, o Ailton marcou o primeiro gol do jogo aos 31 minutos do primeiro tempo para o São Caetano, depois o Córdoba aos 4 minutos e o Baez aos 14 minutos do segundo tempo fizeram os gols do Olímpia. O São Caetano ganhou fora de casa, um resultado muito bom, ganhando no Paraguai por 1-0, voltou em casa e abriu 1-0. Sim, poxa, pode até tomar o empate que ia conseguir a classificação, muita gente acreditou que o time ia realmente ser campeão, só que de repente o time foi parando de jogar, tomou empate, e até por sofrer empate desse jeito, acho que o time estava abalado nos pênaltis e acabou perdendo por 4-2. Ia ser muito legal se o São Caetano ganhasse, né? Já foi muito legal a campanha que o São Caetano fez, chegar até a final, mas acabou perdendo. Ia ser demais se o São Caetano ganhasse, um time do interior aqui de São Paulo, ia ser muito fera. É um time que era um bom time, de verdade. Tinha o Marcos Senna, que foi campeão pela Espanha, né? Ele fazia o doble volante com o Xavi na seleção espanhola e começou essa geração campeã do mundo de 2010. Era um cara muito importante naquela geração e talvez seja o melhor jogador tecnicamente daquele time, por mais que aquele time tivesse outros jogadores importantes, como o Somália, o Anailson, o Adãozinho. Era um bom time. Do Jair Pisserni, né? Que no começo da carreira parecia que ia ser um enorme técnico, que ia ter muita qualidade, mas que não virou um técnico muito bom como se esperava no começo da carreira. Bom, vamos trazer então os times daquele dia, né? O São Caetano que foi com Silvio Luiz no gol. Silvio Luiz, aquele mesmo, cavalo. Linha defensiva com Russo, Daniel, Dininho e o Rubens Cardoso. No meio campo, Marcos Senna, o Adãozinho aqui da região. O Ailton, depois entrou o Wagner. O Robert, depois entrou o Serginho. No ataque, Somália e Anailson, depois entrou o Marlon. O time do Olímpia vinha com Tavarelli, Izazi, Cáceres, Zelaya, Da Silva, Enciso, Quintana, Orteman, Córdoba, depois Caballero, Benítez, depois Lopes, Baez, depois Franco, e o time era dirigido pelo Pumpido, aquele goleiro da seleção argentina na Copa do Mundo de 1990. Você falou aí que timaço mesmo do São Caetano. Não é um timaço assim, mas com nomes que a gente conhece, né? O Marcos Senna, o Adãozinho, o próprio Rubens Cardoso, que foi lateral do Internacional, o Silvio Luiz, que um goleiro icônico do futebol brasileiro também, um ataque muito bom com o Somália e o Anailson, né? Em 2001 eles fizeram a final do Brasileiro contra o Atlético Paranaense, ficaram em segundo lugar, o Atlético foi campeão, e nas semifinais eliminaram o América do México, o Peñarol nas quartas e a Universidade Católica nas oitavas. Era um time que mostrou muita força, né, mas que na final fraquejou naquele momento decisivo e acabou perdendo os pênaltis. O Adãozinho, né, que é de Bragança Paulista, jogou em diversos clubes, mas eu acho que no São Caetano foi o ápice dele, será? Ou no Palmeiras? Difícil. Não sei, eu acho que no São Caetano ele ganhou mais, né, porque o Palmeiras naquela época não estava tão legal, né, então talvez tenha sido no próprio São Caetano. A curiosidade que vale é que aquele jogo
aquele jogo não, aquela Libertadores, ela não tinha os direitos da TV aberta, então ela passou pela PSN, que era Pan American Sports Network, era um canal novo que acabou comprando direitos, só que ele faliu antes de acabar a competição. Então teve muitos jogos que não foram televisionados por nenhuma TV nacional e tinha que ser ouvido pelo rádio ou de alguma outra maneira, né? Ou você vai no estádio. A final não, a final passou em TV aberta, mas aquele ano teve esse tipo de complicação. E foi o último título de um time paraguaio na Copa Libertadores? Foi, o Olímpia chegou na final depois contra o Atlético Mineiro em 2013, mas o último título foi esse do Olímpia 2002, que é o terceiro do Olímpia. O Olímpia também tinha um time muito bom, o Orteman, né? Era um ótimo jogador, foi campeão pelo Boca em 2007, assim como o Cáceres. Ele jogou pelo... E o Orteman ainda joga ainda pelo São Lourenço. Tinha também o Benítez, que também era bom jogador, assim, era um bom time. E fez a final do Mundial contra o Real Madrid. Só que o Real Madrid era muito melhor. O Benítez eu acho que era novo ainda nessa Libertadores, porque até pouco tempo agora ele jogava ainda na seleção paraguaia e já era veterano, né? Sim. E eles perderam o Mundial pro Real Madrid com o Ronaldo, né? O Ronaldo foi bicampeão mundial naquele ano, ganhou pelo time e pela seleção. O time que também tinha o Roberto Carlos, Figo, Zidane, Raul e Casillas. O final foi 2-0. Difícil, né, acontecer isso, o jogador ser campeão mundial de clubes e campeão mundial também com seleções. O último foi o Kroos. Ele foi campeão do mundo pela Alemanha em 2014 e foi campeão pelo Real Madrid no final daquela temporada. Ele que não tinha sido campeão da competição pelo Real Madrid, ele se transferiu pro Real Madrid e terminou, assim como o Ronaldo. O Ronaldo também não estava no Real Madrid quando o Real Madrid ganhou a Champions League e o Ronaldo não tem Champions League. O Marco Senna estava começando nessa época? Tava, assim, não era assim 18 anos, mas estava no começo da carreira. Ele é irmão do Marcos Assunção, né? É, às vezes são parecidos. Não, mas são irmãos mesmo, não são? Sim. Legal, e o Marco Senna, que história, né? O cara foi campeão mundial com a Espanha, naquele timaço da Espanha. Não tava no time do título. Ele não tava? Não tava. Ele tava na Eurocopa. Tá na Euro. No time do título ele não tá. Quem joga é o Sérgio Busquets. Nem na reserva. Que dó. Já teve um brasileiro naturalizado campeão mundial? Teve o Mazzola. Pela Itália. Eu acho que o Deco foi campeão da Euro também. Não. Não, ele não a tava? Portugal só ganhou uma. E agora ele já não tava. Aquele título com o Felipão, ele não tava? Mas o Felipão não ganhou. Ele perdeu pra Grécia, né? Perdeu a final pra Grécia 1-0. Mesmo time que perdeu na estreia de 1-0. Foi 1-0 na estreia e 1-0 na final. A Eurocopa que era em Portugal. O Felipão depois fez uma boa Copa do Mundo, mas isso daí até hoje incomoda a vida dos portugueses, que agora é mais tranquilo porque ganhou da França na final em 2016. Da carreira do Cristiano Ronaldo, né? O Somália, ele ainda tá jogando, será? Acho que não. O Somália jogou em tantos clubes, né, velho? Impressionante. Aqui no futebol paulista ele jogou, acho que quase em todos os clubes. Só faltou jogar no Atibaia e no Bragantino. Bom, a gente vai acabando o programa. A gente continua por aí, a gente volta numa próxima edição logo mais ou logo mais tarde, assim. Essa edição o Mário não participou, ele está no Uruguai, logo ele volta. Chegamos ao final de mais um Arquibancada Caipira. Você pode acompanhar a gente no Facebook, estamos também no Correio de Atibaia e vamos deixar o link para você baixar o podcast para ouvir aonde você quiser. Tem sugestão de pauta, quer falar conosco? Envie uma mensagem para mim, Diego Pérez, ou para o Rodrigo e o Mário Casemiro. Até a próxima! Así se toma su tiempo Enciso. Se va a adelantar el paraguayo. El turno de Olimpia. Así va Enciso. La orden de Ruiz. Se adelanta, va. Sena. ¡Gol! También Reco, Guarda que entra recién, A ver Tabarelli si es la suya. Así va Marlon. ¡Afuera! Afuera, errado el penal de Marlon para López. Serginho. Así va, se adelanta. ¡Afuera! ¡Afuera! Erró Serginho, señores. Le abre el camino a Japón, a Olimpia de Paraguay. La serie de Olimpia 3-2. Así que defina acá y déjense embromar. ¡Caballero! Paraguaya aquí en Sao Paulo.
Você ouviu o programa Arquibancada Caipira.